Vamos falar um pouquinho agora de Banco Central, que é um tema que o Piperno e o Gani adoram. Principalmente o Piperno. É um cardápio maravilhoso que eles gostam de discutir aqui no 3 em 1, porque o presidente da República voltou nesta semana a subir o tom das críticas contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O presidente disse que Campos Neto está contribuindo para o atraso do crescimento econômico brasileiro. Criticou a taxa básica de juros ali em 11,25%. O que diz Lula, né? Ele está contribuindo para que o povo fique mais tempo esperando a oportunidade de trabalhar e ganhar um pouco mais de salário. Não existe nenhuma explicação econômica, não existe nenhuma explicação inflacionária, não existe nada a não ser a teimosia do presidente do Banco Central a manter essa taxa de juros. Aí que eu trago uma ironia dessa história, porque o Banco Central foi eleito o melhor Banco Central do mundo pela revista, acho que Central Banking, né? Isso, exatamente. Justamente no mesmo dia que as críticas foram feitas pelo presidente da República. E aí, Fábio Piperno, quem tem razão? Olha, eu acho que a gente tem que discutir, sim, essas taxas de juros sempre, porque, veja, a gente toda hora repete aqui o fato de que o Brasil tem as maiores taxas, às vezes a segunda maior taxa do mundo, porque o Brasil tem uma cultura de conviver com isso. O Brasil convive com taxas estratosféricas em diversos segmentos, empréstimo bancário, cartão, rotativo, taxa básica. E o Brasil acha normal isso. E veja, a cada momento, os defensores dessa política, eles lançam mão de uma explicação diferente. Então, eu li uma entrevista agora, na semana passada, do presidente Roberto Campos Neto, e ele falando que, puxa, já estamos preocupados aí com os aumentos salariais. É bom que a gente esclareça a nossa audiência aqui que o Brasil, em 2023, registrou o maior ganho do trabalho da renda do trabalho assalariado dos últimos 29 anos, né? Desde 1995. E o Brasil tirou, no ano passado, 13 milhões do mapa da fome. Ora, não é porque houve algum alívio nessa questão de aumento salarial que a gente já tem que apertar o torniquete de novo. Quer dizer, mas o Brasil acha normal isso. E não é simplesmente porque agora o Brasil conviveu com déficit fiscal o ano passado, ou então os salários aumentaram. Quer dizer, cada hora o Brasil encontra uma justificativa para manter esses juros estratosféricos. Sempre foi assim. Você acha que há sempre uma desculpa para manter esses juros e que o presidente da República tem razão também, em partes, ao fazer essas críticas, ao questionar o motivo da taxa básica de juros se manter em 2 dígitos, hein, Alan Gani? E rapidamente, 5h34, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, continuamos. Fala, Gani. Olha, eu acho que é um bode expiatório. Arrumaram ali um grande culpado pela estagnação do crescimento econômico do terceiro trimestre e do quarto trimestre. Vamos lembrar que a economia brasileira não cresceu no terceiro tri e não cresceu no quarto tri. Cresceu 2,9% em 2023, muito em função do resultado do primeiro trimestre do resultado surpreendente da agropecuária, depois também de serviços no segundo tri. Agora, o baixo crescimento não decorre desses juros elevados. Na verdade, esse baixo crescimento significa que é um Estado gastador, que o empresário ele fica com medo de investir, porque ele já viu esse filme no passado, né, de aumento do gasto público, do Estado protagonista do crescimento econômico. Ele já viu onde é que isso deu. Inclusive, as taxas de juros elevadas, em parte, elas são elevadas por conta desse Estado inchado e gastador, por interferências em algumas empresas, como no caso da Petrobras, por interferências, mesmo que a empresa seja privada, mas há uma tentativa de interferência na Vale. Então, vai criando-se um ambiente que não é pró-mercado, é pró-governo, é medidas estatizantes, política econômica desenvolvimentista, fora toda a questão da insegurança jurídica, né? Impostos, justiça determinando impostos retroativos. É isso que explica, em parte, o baixo crescimento da economia brasileira, Evandro. Pelo contrário, o Banco Central faz um bom trabalho ao estabilizar a inflação. E como o Piper trouxe aqui dados de mercado de trabalho, de recuperação da renda real, em parte, essa recuperação da renda real
decorre da estabilidade inflacionária, mérito do Banco Central. A situação poderia estar pior se não fosse o excelente trabalho do Banco Central, Fábio Piperno. Você compartilha desse argumento, Segré? Compartilho absolutamente. Se o Banco Central do Brasil foi escolhido o melhor, não foi um dos melhores, o melhor Banco Central do mundo, são questões feitas por situações técnicas e não políticas. O que a revista destaca é que o Banco Central tem muita autonomia e também conseguiu fazer a manutenção da inflação do país na meta. E voltar na meta de novo. Mas quando a gente vai... Eu gosto de história, de dados que possam ser corroborados. A média da taxa Selic do primeiro governo do PT foi 13,25, o promédio. E no segundo governo do presidente Lula, somente em setembro e outubro de 2010 foi menor que 10%, menor a 2 dígitos que ele estava procurando. Todo o resto do âmbito foi maior a 2 dígitos que ele hoje não quer. Ou seja, nos primeiros 2 governos dele, teve uma taxa de juros, no primeiro superior à atual, e no segundo, 2 dígitos com somente 2 meses por baixo desse valor. E rapidamente, Segré, o pessoal da rádio está de volta e nós estamos discutindo aqui uma crítica que o presidente da República fez ao Banco Central e ao presidente do Banco Central, ao mesmo tempo em que esse mesmo BC ganha como ou é eleito como o melhor banco central do mundo por uma revista, a Central Banking. Fala, Segré. E mesmo que Piperno coloque como que a defesa da diminuição da taxa de lucro, da taxa Selic, estava no nome do vice-presidente na época, era claro que era o governo mesmo. E chegou a estar em 26,5 na segunda reunião depois da assunção do presidente Lula. Subiu para 25,5 e depois subiu para 26,5. E naquele momento não tinha nenhuma fala do presidente na época que dissesse que a taxa Selic estava acima. Então é importante colocar os 2 cenários. Na época, primeiro governo 13,25% a média da taxa Selic. No segundo governo, somente 2 meses de 4 anos teve uma taxa menor a 2 dígitos. Mas naquele momento era a primeira vez que o PT chegava ao poder e havia toda uma desconfiança. Veja, o risco Brasil estava lá em cima. Quando o Lula assumiu, o dólar estava quase R$4. Mas isso foi no primeiro governo, e o segundo? Sim, mas começou a cair gradualmente. O que foi, Dávila? Não, o ponto é o seguinte, essa é uma pergunta que todo mundo faz, assim, por que a taxa de juros no Brasil é tão alta? Então nós vamos explicar para vocês como que o juro é o termômetro. Então, você está com febre, você fica brigando com o termômetro que você está com 38 de febre. Não adianta, o termômetro está dizendo qual é a tua febre. Agora, o que causou a febre é que a gente precisa descobrir. O que causou a febre no Brasil? 2 coisas. Aumento do gasto público, aumento de imposto e aumento da dívida. Essas 3 coisas. Por quê? Eu vou explicar para vocês rapidamente. O Brasil, de 1930 a 1980, cresceu, foi o país que mais cresceu do mundo. Nós éramos a China daquela época. A gente cresceu, em média, 7% ao ano. Quando você pegar o fim, aí, nos anos 90, nós taxávamos, cobrava de imposto o equivalente a de 17% a 21% do PIB. Hoje, nós taxamos 35%, aumentou 50%. E sabe o que aconteceu com a economia? Cresceu, em média, 2%. Então, olha só que absurdo. Cresce menos, mas o governo está cada vez tirando mais dinheiro do nosso bolso por meio de imposto, cobrando a taxa mais alta de imposto dos países emergentes. Então, você veja só, cresce pouco, mas a voracidade do governo para tirar mais dinheiro do nosso bolso nunca foi tão grande. Então, aumento do imposto, estagnação do crescimento, crescimento baixo aí, investimento público despencando e o país emergente com a maior dívida da relação PIB e crescimento econômico. O que acontece? O que isso mostra? Tem que aumentar a taxa de juros. É esse o ponto, é o termômetro a taxa de juros. Não adianta falar, vamos diminuir a taxa de juros a qualquer custo. Então, tem que diminuir o gasto público, tem que diminuir a relação dívida-PIB e tem que parar de taxar a gente de todo modo. É esse o ponto. Então, vamos entender, vamos atacar os reais problemas que causaram essa situação anacrônica no país que impede o crescimento econômico. Isso sim é tratar a política com a seriedade que merece. Olhar o problema de frente e como encará-lo.
Ô, Piperno, eu vi que você estava discordando aqui do Dávila. Por quê? Claro, o Brasil ele já conviveu com taxas estratosféricas. Aliás, nesse período que o Segré citou, taxas aí acima de 20%, com grande superávit fiscal, carga tributária menor e crescimento econômico. Mas mesmo assim o Brasil tinha taxas altíssimas. Então o Brasil vai ter taxas altíssimas sempre. Não, mas era altíssima e foi reduzindo ao longo do tempo. Exatamente. Então, e terminou com essa merda que o Segré citou aí. Ô, Piperno, o teu raciocínio só tem um erro fundamental. Não. Porque são picos de crescimento. Não é sustentável. Você cresce um ano 7%, você cresce um ano 10%, depois você volta a cair. Aí vem a recessão, aí cresce 1%, aí fica 5 anos patinando em 1%. O problema é que isso precisa ser sustentável. Não adianta tirar uma fotografia do ano e falar assim, nossa, esse ano cresceu uma barbaridade. É o voo da galinha. A gente vive de voo de galinha. Esse voo de galinha não dá para você reajustar de maneira ordenada essa economia. É desse jeito. Todos os momentos da história do Brasil, e mesmo nesse aí de crescimento que você citou, lá atrás, anos 30, 40, 50, 60, 70, o Brasil conviveu com taxas altas. Sempre foi assim. Sim, sempre foi. Piperno. E não era voo de galinha. Não, o problema tem duas coisas. O problema da taxa hoje é exatamente isso. Um governo que taxa demais imposto, endivida demais. Esse é o problema de hoje. O problema daquele tempo era outro. Mas sempre tem um problema. Não, lógico que sempre tem. Lógico que sempre tem. Mas se você pegar a taxa de juros do Brasil naquele tempo com o resto do mundo, não era a disparidade que é hoje. Esse é o ponto. A taxa real não era a disparidade que é hoje. E aquele tempo, a gente tinha um outro problema, né, Piperno? Nós não tínhamos hoje uma coisa que nós temos, que é reserva cambial. Nós tínhamos uma reserva cambial. O Brasil nunca teve. Por isso que o problema do Brasil era sempre dívida externa, porque a gente nunca tinha dinheiro para saldar a dívida. Um motivo a mais para não ter taxas estratosféricas hoje. Mas o Piperno, o problema é que mudou a natureza. O problema hoje é que é um governo que não cresce. O Brasil não cresce, o país não cresce há muito tempo e taxa demais e tem uma relação dívida-PIB gigantesca. E aí tem um dado que confronta todas as realidades econômicas. A taxa Selic mais alta da história contemporânea no Brasil foi em 1989. Chegou a ter uma taxa composta de 116.000% ao ano. Era 3,26 por dia. Por dia. E aí você pode ver, com uma taxa composta de 116.000%, com certeza a economia se espatifou. Não, teve um crescimento de 3,16% o PIB. Então não é uma questão linear que eu critico a taxa de juros e automaticamente vai aumentar a atividade econômica. Não é assim que funciona.